Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos frequentadores, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da Doutrina Consoladora. Hoje nós teremos o nosso irmão Taua Gomes, que é da Casa dos Humildes, mas agora ele já reparte o seu tempo com a nossa casa, para a nossa felicidade. Ele vai nos trazer um tema da maior importância, a necessidade da reencarnação, para que nós tenhamos consciência da importância da vida, porque cada vida nossa aqui é uma existência na vida por inteiro. E a reencarnação é a misericórdia de Deus que recai sobre todos nós, dando oportunidades para que nós nos reconciliemos com as leis divinas. Então, vamos dar início, pedindo ao nosso irmão Fernando Guimarães para fazer a prece inicial e pedindo a vocês, por favor, desliguem seus celulares. Meus irmãos e meus amigos, boa noite a todos. Vamos levar nosso pensamento a Deus em agradecimento. Estamos todos nós aqui nessa casa de oração e de trabalho, né? Onde nós vamos sair daqui mais fortalecido, mais gratificante dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que possamos aprender e colocar em prática no nosso roteiro, na vida, na nossa residência, no nosso trabalho, nas ruas, em todo canto onde estivermos. A gente tem que estar sabendo que a gente está aqui nessa casa de oração de trabalho, com esse aprendizado maravilhoso da doutrina espírita. Então, é maravilhosamente agradecendo a Deus essa oportunidade de estar aqui, agradecendo a Jesus, o nosso mestre maior, a oportunidade desse aprendizado maravilhoso que é a doutrina dos Espíritos, e que possamos sair daqui mais fortalecidos que quando aqui chegamos, pedindo a Deus de infinita misericórdia que nos abençoe aqueles que não puderam estar nessa noite, conosco nessa noite de hoje, aqueles que se encontram presos ao leito dos hospitais, dos asilos, dos abrigos, aqueles que passaram por aqui, que não estão entre eles São Luís, entre eles Jorge, né? Entre eles a nossa, como é que chama? Dona Selma, né? Então, tanta gente que já passaram por aqui, que hoje já se encontra no plano celeste. Vamos orar por eles também, e que onde eles estão, com certeza, eles estão dentro dessa casa em oração, em prece também por nós. Sendo assim, devolvo a palavra em prece para o nosso irmão Luiz, para que possa dar início aos nossos estudos nessa noite de hoje, com muita tranquilidade, com muita serenidade, e que saiamos daqui mais feliz e mais satisfeito. Que assim seja. Que assim seja. E assim, vamos passar a palavra ao nosso irmão Taua Gomes, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Que Jesus nos abençoe por mais essa oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E segundo Martins Peralva, divulgar a doutrina espírita é acender a lâmpada da esperança no coração das criaturas. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de divulgar essa doutrina maravilhosa, a primeira lâmpada que acende é na intimidade do meu coração. Meu coração fica em festa, porque, segundo André Luiz, toda reunião espírita é um banquete de luz. E feliz daquele que aqui está conectado com os amigos espirituais que aqui estão numa colmeia de luz, trabalhando, pegando a energia de cada um de nós para beneficiar a tantas pessoas que ficaram em casa, em hospitais e tantos outros locais. Então, a reunião espírita é um exercício de trabalho, de caridade. Todos nós estamos aqui colaborando com esse momento da Terra que nós estamos vivendo. E isso, na verdade, é o objetivo da reencarnação de cada um de nós. Eu tenho uma cunhada que ela é católica e ela gosta muito de mim. Ela diz: olha, Taua,
Eu adoro o espiritismo, mas reencarnação, não venha que isso não existe, é ressurreição. Então, aqui, eu não venho aqui criticar a Igreja Católica, mas é uma pessoa maravilhosa, minha cunhada, mas não aceita realmente. E quantas pessoas não aceitam essa oportunidade que nós temos, essa necessidade que nós temos de reencarnar, quantas vezes necessária seja. E a reencarnação é a chave para a compreensão de todas as dificuldades da vida, todas as diferenças que nós encontramos. Então, nós vemos Jesus já anunciava sobre isso, que é preciso renascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Jesus já asseverava isso. Assim, Nicodemos, aquele cobrador de impostos, sabendo que Jesus ia passar ali naquele local, naquela cidade, ele que era pequenininho, de uma estatura pequena, ele sobe numa árvore e dali aguarda para quando Jesus passasse. E justamente quando Jesus chega no ponto daquela árvore, olha para cima e diz, pede para que Nicodemos desça daquela árvore, que hoje eu tenho que estar contigo. E ali nós sabemos, naquele momento, as pessoas que estavam vendo aquele homem tão belo, tão bom, tão justo, estava dialogando com aquele cobrador de impostos. Mas depois o próprio Nicodemos mostrou que ali, naquele momento, ele tinha percebido tudo isso. Mas ele fez perguntas a Jesus também. Como é que pode um ser já velho entrar no ventre de uma mãe? Querendo saber sobre a questão da reencarnação. E Jesus diz, admiro você, doutor da lei, conhecedor, que não conhece nem as coisas do mundo, ou seja, a questão da reencarnação é do mundo, é da natureza humana. Você que não conhece, Nicodemos, nem as coisas do mundo, quanto mais as coisas do céu, ou seja, as coisas espirituais. Então, nós estamos vendo no Livro dos Espíritos, as perguntas 132, quando Allan Kardec faz a pergunta sobre o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E o Espírito Verdade responde, Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Deus impõe, então a reencarnação é imposta por Deus, é uma necessidade para que a gente, nesse ambiente aqui, nos melhore, aprimore nossa alma, lapide nossa alma através das dificuldades e através da missão, que todos nós temos uma missão, pequena ou grande, a reencarnação, nós temos essa missão de aqui nos melhorar e cuidar dos nossos filhos, a missão do pai, a missão de um chefe de uma empresa, cuidar dos seus funcionários, de um presidente de um país, e assim nós vemos, cada um de nós temos uma missão. E a pergunta é respondida pelos espíritos dessa forma também. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação, porque a reencarnação ela tem dois objetivos, de provas e expiações. Expiações, nós temos que resgatar aquilo que nós falhamos no passado, recompor nosso perispírito, nossa alma, recompor nossa vida com os desafetos do passado que nós já recebemos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E ela tem a outra missão, que é de provas, passar por uma prova de ser um pai, de ser uma mãe, a prova da responsabilidade que nós temos para que a gente possa ser um colaborador nesse momento de transição planetária. A reencarnação nos possibilita para que nós façamos essa grande mudança interior que nós devemos fazer e, ao mesmo tempo, que a gente seja mais um colaborador
nesse momento de transição planetária, colaborando com as nossas tarefas que nós devemos fazer de acordo com os ensinamentos que nós recebemos todos os dias do Evangelho de Jesus. Recebemos informações do bem a todo momento, nós recebemos a espiritualidade em todos os pontos do planeta. Nesse momento, nos alerta sobre a grande necessidade de cada um de nós observar realmente o que é que nós precisamos fazer para melhorar. Então, nós vamos vendo que aqui na reencarnação, Kardec também tem uma frase muito bela: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, Kardec define a reencarnação dessa forma: nascer, morrer, renascer mais uma vez e progredir sempre, eternamente progredir. Tal é a lei. A lei de Deus é essa. Nós precisamos trabalhar com esse pensamento que nós temos na cabeça. Então, nós estamos vendo que a reencarnação não é invenção do Espiritismo, porque nós sabemos que a reencarnação ela já é conhecida por muito tempo na Terra. Há mais de 3.000 anos, tem documentos aqui na Terra, um texto trazido por Omar Piccone, um cientista, pesquisador da história do Egito, e ele diz que há mais de 3.000 anos tem um texto que fala mais ou menos assim: antes de nascer, a criança viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Então, já há 3.000 anos, já havia o conhecimento da reencarnação. É certo que com outros nomes, porque nós vemos mais na frente, nos hindus, há 1.300 anos antes de Cristo, a metempsicose, que é uma ciência que todos nós conhecemos hoje, mas que eles acreditavam na reencarnação, mas também que o homem poderia reencarnar nos vegetais, nos animais, ou seja, regredir. E a doutrina espírita nos ensina que nós não podemos regredir. A lei de Deus nós podemos até estacionar. Por isso, nós temos várias oportunidades de reencarnações para poder aprimorar o nosso conhecimento e burilar nossa alma, nosso coração. Então, todas as vezes que nós reencarnamos, nós passamos por etapas sempre melhor do que a reencarnação anterior, porque nós já aprendemos com o dia a dia, com as experiências da convivência de um com os outros, e nós vamos nos preparando cada vez mais. Quando desencarnamos, nós passamos um período observando onde nós erramos e nos preparando para uma nova jornada de vida aqui na Terra. Porque como poderíamos nós explicar as diferenças aqui na Terra se a reencarnação não tivesse nos mostrando as razões das diferenças? Nós temos, por exemplo, casamos, temos vários filhos, todos criados com o mesmo amor, com a mesma educação, mas no meio dos filhos, quantos são diferentes? Quem é que explica, por exemplo, uma criança já nascer com um câncer na cabeça? Nós vemos quantas crianças no fígado, ou com a doença já que passa alguns momentos só e morre, já nasce com esse problema. Será que Deus, justo como é, Deus que é amoroso como é, permitiria que uma criança nascesse já do berço, já sofrendo dessa forma? Deus é tão bom que permite que aquele que tirou sua vida no passado, dando um tiro na sua cabeça, por exemplo, através do suicídio, tenha a oportunidade, ele mesmo implora para vir, para se recompor, porque lesou seu corpo perispiritual, que o nosso espírito, ele tem um corpo que reveste a nossa alma. É preciso
quando nós estamos aqui no corpo, nosso espírito, ele tem o corpo e tem o perispírito que reveste também. O perispírito que é o intermediário entre as sensações do corpo e as sensações espirituais. Por exemplo, como o perispírito funciona na vida da gente. Eu vou andando, piso numa pedra que dói meu pé, a dor foi física, mas reflete em meu espírito, percebe através do perispírito que registrou aquela dor, passa para mim e eu já sinto aquela dor e dou o comando para que a gente possa ajudar as células, ajudar aquele momento que foi lesado. Então, o perispírito está ali junto de nós. Então, na reencarnação, nós temos, além do perispírito, nós temos o nosso corpo, que é uma vestimenta para que nós passamos aqui nesse vestibular, podemos dizer assim. Porque nós, para podermos evoluir, nós precisamos compreender, nos transformar, mas colocar em prática. E como é que nós vamos colocar em prática? Senão numa reencarnação. Então, as reencarnações, elas são ligadas umas às outras. Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, numa regressão de memória, como nós vemos vários médicos, psiquiatras hoje na Terra fazendo essa tarefa, mostrando cientificamente que nós, através da regressão da memória, nós nos lembramos de vidas passadas, e isso acontece realmente. Eu me lembro que, certa vez, eu fui levar um professor psiquiatra em Gravatá, meu irmão mora em Gravatá, e pediu que eu levasse esse professor, Dr. Paulo, para ele fazer uma palestra no Centro Espírita sobre a questão da reencarnação, sobre a questão da regressão de memória. E eu fui levando, dar uma carona a ele, e ele conversando comigo perguntou: você nunca fez uma regressão de memória? Eu disse: não, porque até a doutrina espírita não nos aconselha a gente fazer. Deus é tão perfeito que faz com que a gente não lembre. Imagina você mexer numa casa de maribundo que está ali guardada. Mas ele disse: não, mas tem a parte científica. Quando a gente faz uma regressão, como no caso, cientificamente é segura, não tem problema. Eu digo: não, mas eu não posso, até porque é muito caro. Eu estava até brincando com ele. Ele fez: não, você está convidado para fazer uma regressão. E eu, espírita curioso, nunca tinha ido, porque a gente aprende que não é bom você mexer com isso. E foi marcada a sessão, e ele mandou deitar no sofá, naquela luz na penumbra, uma luzinha bem clara, bem escura, né, azul. E ele começou a conversar comigo: vá lembrando da sua infância. E eu comecei a lembrar, mas eu tinha certeza que eu não ia regredir nada. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar por aquilo, porque eu tinha uma rejeição muito grande. E ele: mas vá dizendo. Aí eu me lembrei, vá mais fundo, eu me lembrei, no período de 4 anos, é o que eu mais me lembro, até o ponto mais de criança é esse. Então, eu comecei a dizer a ele que estava lembrando que eu estava vendo meu pai. Isso foi, eu me lembro ainda, sem regressão, que meu pai chegava e dizia para minha avó, que estava perto, encostado no piano, nunca me esqueço disso, dizia: mamãe, para minha avó, Maria já engravidou de novo. Então, nesse momento, minha avó dizia: mas Antônio, que é o nome do meu pai, não reclame, porque Deus, quando manda uma criança, manda um pãozinho debaixo do braço. E eu me lembro disso, eu estava contando ao médico, e de repente veio na minha cabeça aquela visão, foi se prolongando, e eu disse: eu estou vendo um túnel vermelho, estou vendo meu pai com minha mãe conversando, e um túnel vermelho. Eu imaginei que era um útero. E ele disse: vai em frente, e eu comecei a entrar aquela energia, e realmente veio na minha mente uma coisa fantástica. Eu me vi noutra vida, e vá mais à frente, eu já me via, eu, um homem forte, passando verniz no móvel, aquele braço musculoso. Eu sou magrinho hoje, mas naquele tempo aquele homem forte, passando verniz. E eu disse: eu estou me vendo. E ele começou: vai em frente, vai em frente.
E ali aconteceram os fatos de eu estar com a minha filha, que hoje, do meu casamento, primeiro, naquela época, ela era uma companheira minha, e eu via, eu dançava com ela, estava naquele salão, um salão muito bonito, eu era casado, mas estava dançando na noitada, naquele momento, e era com minha filha. E nesse momento, aquela mulher que era dono daquele local, descia uma escada rolando, e quem era aquela mulher, senão minha esposa primeira do meu casamento, mãe da minha filha. E ela entrava no salão, me tirava do braço daquela moça, que era minha filha, que no sonho era uma companheira, não era minha filha. Eu liguei com esse fato de hoje. E ela rasgava assim a roupa daquela jovem, porque a jovem tinha tirado um dinheiro e me dado o dinheiro. Eu pegava o dinheiro, enfiava no bolso da calça, ia profundamente no meu bolso, aquela calça branca. E ali aconteceu que eu voltei com aquela jovem de roupa rasgada para ver o que é que eu faria para salvar ela. Foi quando a minha esposa disse, eu fui pegar o dinheiro na caixa, não estava. Cadê o dinheiro? Ela fez, você sabe que o dinheiro eu comprei comida porque não tinha nada em casa. Eu sei que foi um aborrecimento muito grande, porque eu estava naquele momento querendo tirar o dinheiro e minha esposa tinha gasto. Veja só que confusão nessa regressão. E ali eu fui mexendo nessas coisas. Depois eu me vejo mais com essa companheira, que eu estou num cavalo levando ela e paro na beira de um rio, aquele mascate cheio de coisas vendendo. E o mascate olha para mim e diz, você não quer trabalhar comigo? Me convidava para eu trabalhar com ele. Então, eu não vou me prolongar mais, porque senão vai tomar nosso tempo todo. Mas o que aconteceu? Todos esses fatos que aconteceu, eu fiz depois, numa reunião mediúnica, um médium que não me conhecia, recebeu minha mãe e começou a conversar comigo numa sessão mediúnica. E eu conversando, eu disse, minha mãe, eu fiz uma regressão de memória. Foi verdade tudo isso? Tudo foi verdade, meu filho, tudo foi verdade. Então, um médium que eu não tenho como duvidar, um médium autêntico, um médium que é responsável, que não me conhecia, e falou fatos que só eu e minha mãe sabia. Então, vejam como depois da regressão eu melhorei minha vida, porque eu comecei a entender quem era melhor, quem era minha filha, quem era meu filho, quem era minha companheira do segundo casamento que eu tive. E aí eu fui juntando os pedaços, mas parei, não fiz mais a regressão. Ele me chamou outras vezes, eu não fui mais, porque disse, não, já estou bem, já compreendi. Porque foi uma experiência que nós fizemos. Agora, a doutrina espírita não aconselha a regressão, porque justamente, se for feito de uma forma equivocada, uma forma que vulgar, podemos dizer assim, nós podemos ter muitos problemas, na verdade. Porque na regressão que eu estava fazendo, eu me lembro, no final, meu guia veio, eu incorporei, e o meu guia conversou com o psicólogo, e ele depois me disse que todos que o Wagner, o nosso guia espiritual, disse que todas as pessoas que foram levantadas naquela regressão que ele estava fazendo, a responsabilidade dele era grande, porque ele evocava todos, encarnados e desencarnados. Então, é feito você mexer numa casa de maribundo. Por isso, a doutrina espírita nos ensina, e Jesus nos dá essa oportunidade da reencarnação. Mas, se a gente quiser fazer um laboratório em casa, a gente faz. Se você está em qualquer lugar, em casa, e ao redor de você a convivência são com pessoas boas, tem um grande problema aí nisso aí. Porque onde você vai só tem pessoas boas, pode ter certeza que tem um grande problema. E sabe qual é o grande problema? É a gente mesmo. Porque quanto mais necessidade nós temos, mais professores bons estão ao nosso redor. Mas quando nós estamos arrodeados de pessoas que nos acusam, pessoas que são ingratas, pessoas que nos trazem perturbação,
nós estamos realmente sendo ajudados, porque os professores, para nós, nesse momento, vão nos dar as oportunidades para que a gente possa transformar a nossa vida. Então, quando nós nascemos, nós já escolhemos essa situação, já escolhemos aqueles que vão reencarnar conosco. Primeiramente, nossos pais que nos recebem, nossa mãe que nos recebe no ventre, e nós já passamos 9 meses ali dentro, no aconchego do útero, ali já sentindo as vibrações da nossa mãe, para depois a gente receber a oportunidade do reencontro com nossos filhos, nossos desafetos passados. Segundo a minha regressão, como eu falei ainda há pouco, a minha filha foi uma companheira do passado. E hoje eu entendo muitas coisas, aquele cuidado demais exagerado, como também o meu filho com a minha esposa, aquele cuidado muito grande também. Então, há um laço de afetividade do passado que nós desconhecemos. E a oportunidade de vir uma companheira do passado como uma filha é a grande oportunidade de a gente dar o amor sublime de pai para filho. É o amor que Jesus nos ensina, incondicional. Então, a doutrina espírita vai nos trazendo a oportunidade para que nós possamos compreender toda essa situação que nós passamos em cada reencarnação, os desafios das provas e expiações que nós estamos passando, com o conhecimento espírita, acerena muito mais as dores que nós devemos passar. Nos ajuda para que nós possamos compreender quantas vezes nós encontramos pessoas que a gente sente uma atração muito grande por ela, pessoas que, às vezes, fisicamente não são nem tão belas, mas nós temos uma atração por aquelas pessoas. Com certeza, é um relacionamento que nós já tivemos no passado, de amizade profunda, de carinho, de respeito. E quantas vezes o contrário? Nós vemos pessoas belas, mas que a gente não consegue nem passar 2 minutos junto de uma pessoa, porque a energia é uma energia que nos perturba, que nos deixa angustiado, que nos faz sofrer. Então, a reencarnação ensina tudo isso. Chico Xavier estava em São Paulo, certa vez, na casa de uns amigos dele, que toda vez que ele viajava para São Paulo, os amigos cediam a casa. Francisco e Nana Galve. Esse casal acolhia Chico. E nesse dia, Chico estava lá em São Paulo, que ele não conhecia muito São Paulo, porque ele ia fazer algum evento espírita e voltava logo, não conhecia. Mas nesse dia ele estava terminando de psicografar aquela obra de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Chico Xavier estava na casa de Nena Galvez e Francisco Galvez, e estava psicografando o último capítulo desta obra, Entre a Terra e o Céu. E ali, quando ele terminou, era quase meia-noite, a hora que Chico Xavier terminou na casa lá em São Paulo, o frio muito grande em São Paulo. Chico Xavier termina de psicografar aquele capítulo, encerrando aquele livro, e vem com um papelzinho na mão e diz: Francisco, eu preciso que você me leve nesse endereço, aqui em São Paulo. E Francisco, mas Chico, são meia-noite, mas eu preciso, Francisco, me leve. E Nena também se dispôs a levar. Ele disse: Chico, você conhece São Paulo? Conheço, mas não conhece. Isso aqui é a periferia de São Paulo. Mas assim mesmo, desceu, colocou ele no carro e foi. 2 horas depois, ele entra no bairro, lá na periferia de São Paulo, naquele endereço onde Chico Xavier estava com papel escrito. E agora, Chico, eu não sei, aqui eu não sei, nesse bairro eu não sei. Vá em frente, Chico dizia. Entre à direita, entre à esquerda, suba, desça. E quando chega mais de 2 horas da manhã, já era, pare aqui na frente desse casebre, uma casinha pobre, humilde. E Nena e Francisco Galvez estavam com medo de ser assaltados de madrugada, uma madrugada fria em São Paulo, naquele bairro esquisito. Chico Xavier abre a porta do carro, vai devagarzinho naquele passinho de tartaruga dele, se ajoelha na porta daquele casebre e começa a orar.
E Francisco se desesperou. Puxa, Chico enlouqueceu, não é possível. E Chico orou, orou, e depois de algum tempo, ele nervoso, os cachorros latiam, aquela confusão toda. Chico levanta e vem, entra no carro e diz, pois bem, agora podemos ir. Aí Francisco não teve paciência, fez, mas Chico, você enlouqueceu? Você vindo de lá de onde nós viemos 2 horas até aqui para você rezar na porta de uma casa, quando você mesmo ensina que a oração vai, atravessa o universo. Como é que você faz uma coisa dessa? E Chico, com aquela humildade, Francisco, me perdoe, me desculpe, mas eu não poderia deixar de vir aqui. Nessa casa estão reencarnados todos aqueles que compõem o capítulo do nosso livro que eu acabei de psicografar. Entre a terra e o céu. Quem quiser saber quem é, mais ou menos, é ler o livro, vai ver o capítulo, um dos últimos capítulos, que fala sobre eles se preparando para reencarnar. E ali, eles já estavam reencarnados. Um espírito disse a ele que eles já estavam reencarnados nesse bairro e deu o endereço, e Chico foi até lá. Então, veja aí que trabalho magnífico. Se nós procurarmos nas obras de André Luiz, nós vamos compreender a grande importância da reencarnação, os objetivos da reencarnação, a maravilha que nós recebemos de Deus para que a gente possa sucessivamente começar a melhorar até não mais precisar de estar aqui em experiências de mundos físicos como nós estamos aqui. Então, todos nós poderemos ter vindo de outros planetas também, porque quando nós reencarnamos, nós nos impregnamos daquela matéria daquele planeta e revestimos nosso perispírito com este corpo, o corpo proporcional a cada planeta que nós estamos. Então, quando nós olhamos no universo, olhamos para o céu, essa multidão de estrelas que brilham, pode ter certeza, cada estrela daquela está rodeado de planetas, é um sol que está rodeado de planetas, e ali planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, planetas primitivos, planetas felizes, planetas ditosos. Em todo o universo temos essa pleiade de oportunidade, porque há muitas moradas na casa do Pai, conforme Jesus falava. Então, nós estamos vendo que, através da ciência, nós vamos vendo também sobre, hoje, Dr. Brian Weiss, por exemplo, psiquiatra, terapeuta de vidas passadas, a cura através da terapia de vidas passadas. Ele diz, todos nós já tivemos existências anteriores, todos viveremos outras vidas no futuro. Então, vejam que beleza. Nós vemos mais na frente Dr. Ian Stevenson, o caçador de vidas passadas. Ele fala, ele era a maior autoridade mundial no estudo da reencarnação com método científico. O Dr. Ian Stevenson estudou mais de 40 anos sobre casos de crianças que lembravam de vidas passadas de forma científica. Ele conta um fato, o doutor Ian Stevenson, que ele foi uma criança, era uma garota que vivia sonhando e dizia para a mãe, eu me lembro que eu morava numa cidade, ela lá na Índia. Ela morava numa cidade distante, por exemplo, Recife e Caruaru. Ela dizia, eu nasci lá em Caruaru e eu era casado com uma mulher, ou seja, uma menina dizendo que era casada em outra vida. E vivia dizendo isso. E o doutor Ian Stevenson estudava esses casos. E ele foi com essa garota para ver se era verdade realmente. Ele fazia experiência, viajou para aquele local levando a garota. Quando passou, ela disse, foi nesse rio que eu morri afogado. Ela disse, a garota disse. E o doutor Ian vai com ela, e quando vai chegando no bairro onde ela falou do endereço, ela disse, é aquela casa. Aí mostrou a casa. E essa placa que está na frente escrito, bem-vindo, foi eu que pintei.
ela disse, a garota, quando eu morava aqui, que era o marido da mulher que está aí. E ela entrou e reconheceu a mulher, a ex-mulher dele do passado, a menina, ela que era minha esposa, mais velha, claro que estava. E disse, essa placa, o doutor Ian, essa placa quem pintou foi meu marido que pintou, meu marido falecido, veja só, uma comprovação científica daquela garota. E a garota disse, olha, vocês deveriam procurar em tal local dessa casa um seguro que eu deixei para vocês, e até hoje vocês não usaram. E foram lá, vasculharam, encontraram uma apólice de seguro que o marido tinha deixado. Veja só, coisa interessante. Estudo com outras crianças que vieram com problema na mão, defeito físico, e ela dizia, foi numa vida, aconteceu isso. E pesquisando, ela foi ver a família, tudinho, foi ver que aconteceu realmente com aquela pessoa, aquele acidente, que já nessa encarnação geneticamente vem sinais muitas vezes. Então, cientificamente, nós estamos vendo que a ciência tem provado realmente tudo que a doutrina espírita tem nos ensinado. O doutor Hemendra Banerjee também, que é um indiano, espetacular esse homem. Ele pesquisou mais de 3.000 casos sugestivos de reencarnação na Índia também e em outros países. O doutor Robert Lanza, atualmente, é um canadense, ele é um dos cientistas mais conhecidos atualmente sobre a questão do biocentrismo, que é uma tese que ele defende. É uma matéria nova na ciência quântica chamada o biocentrismo. E ele diz e prova, dentro da ciência, que o homem, depois que morre, a vida continua, mesmo sem o corpo físico. E ele prova, segundo a ciência. E ele diz que, ele não fala que é o espírito que continua, ele diz que a mente continua, a inteligência continua. Porque ele não é um religioso, ele se refere ao espírito como a inteligência. E, na verdade, a inteligência é realmente um patrimônio do espírito. E ele disse que vai muito mais, que essa inteligência, depois que a pessoa desencarna, por exemplo, dentro da nossa casa, uma pessoa desencarna, o corpo vai ser sepultado, mas o espírito, a inteligência, segundo ele, fica dentro de casa, interagindo com as pessoas. Ou seja, o Livro dos Espíritos diz isso, é um dos ensinamentos dos espíritos, a eternidade do ser, a comunicação com os mortos. Então, a inteligência está ali comunicando, continua viva, mesmo o corpo sendo sepultado naquele local. E eu nunca me esqueço de uma reunião mediúnica que eu participei certa vez. Nós perdemos uma amiga que ela morreu de parto. E a criança sobreviveu. Ela morreu de parto, a criança sobreviveu. E ali, o marido jovem com aquela criança, pegou a criança, o filho, perdeu a esposa, aí pegou o filhinho, deu para a irmã dele cuidar, porque ele, homem, não tinha jeito, como é que ele ia cuidar? Deu para a irmã. Mas a criança não parava de chorar, todos os dias chorava. Era muito difícil, muito difícil. Então, nós resolvemos fazer um grupo mediúnico que nós tínhamos, esse grupo de estudo mediúnico, e para evocar, não, para a gente ajudar a nossa irmã que tinha desencarnado num parto, naquela situação dolorosa. E a gente fez o evangelho, começou todos nós orando para ela. De repente, ela incorpora numa médium, amiga nossa, e a sala, o cheiro de cravo, de defunto, exalou naquele ambiente. Eu nunca me esqueço disso, e aquele cheiro de cravo, de enterro, e misturado com o cheiro de carne putreficada. A gente ficou, todo mundo olhou um para o outro, e ela começou a chorar, dizendo, eu quero meu filho, tire das mãos daquela mulher. Veja só, a moça não sabia nem quem era a médium. Tire meus filhos das mãos. Aí uma das irmãs delas, parente dela, estava assim, puxa, é porque ela não se dava bem com essa cunhada dela, e é justamente a cunhada que ficou com o filho dela. Então, ela estava lá, naquele momento, junto do corpo ainda, impregnada
com aquela preocupação, porque a vida continua, o corpo está em putrefação. E quando ela se sentiu evocada, que ela baixou ali naquela reunião e pedindo, dando um conselho que tire a criança daquele filho, e nós começamos a conversar com ela. Mas fulana, nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos, primeiramente, são filhos de Deus. E ela foi se acalmando, se acalmando. Eu sei que daqui a pouco aquele cheiro foi passando e ela começou a chorar e agradecer que estava vendo, estou vendo fulana, estou vendo fulano, ou seja, que já tinha morrido. Socorreram ela e tiraram ela daquela situação que ela se encontrava, pelo desconhecimento das coisas espirituais. E quantos nós podemos ajudar com a doutrina espírita, falando a respeito da reencarnação, que a vida continua, que tudo que nós passamos agora, quando nós desencarnamos, aquela vida foi interrompida. E quanto nós deixamos de fazer naquela própria vida. E a reencarnação futura, nós já vamos começar recompondo aquilo que nós não fizemos na outra. E assim sucessivamente, é a chave da compreensão, porque ninguém poderia compreender uma criança nascer realmente, como eu já falei, pobre, comendo no lixão, procurando as comidas dos porcos, por exemplo, e outra já nascer em berço de ouro, belas, com saúde, com plano de saúde, com tudo que tem direito. Que Deus seria esse injusto se a gente tivesse uma vida só? Então, quando nós observamos tudo isso, nós vamos vendo a riqueza da doutrina espírita sobre as informações que nós necessitamos para que nós possamos avançar cada vez mais, nos melhorando, porque nós espíritas, a maioria de cada um de nós, temos essa vontade de passar para todo mundo. É uma alegria vir aqui falar sobre isso. Mas todas as vezes que eu venho aqui, assino minha própria sentença, meus irmãos, porque a prática é que vai fazer com que a gente se melhore. E se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, todos os nossos conflitos partem de nós mesmos, parte do nosso coração ainda endurecido, parte de vidas passadas que nós tínhamos o coração muito mais duro do que hoje. Então, que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Ainda tem tempo ali. Então, meus irmãos, vejam só. A reencarnação, ela responde a todas as perguntas que nós temos, as dúvidas que nós temos, para que nós possamos compreender os desafios que nós estamos passando aqui na Terra. E é uma dádiva a gente ter tudo isso na vida, porque a gente vai compreendendo a nossa vida. Então, Jesus já dizia a todos nós, é preciso, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vê muita gente dizer que é renascer do Espírito. Eu tenho um amigo evangélico, que ele faz um trabalho muito belo, eu sempre falo sobre esse trabalho dele, porque o Consolador está no evangélico, está no católico, está no espírita, porque o Consolador é Jesus que volta, é a mensagem de Jesus. E quantas vezes eu vou numa igreja evangélica, convidada por esse amigo, e eu vejo a prática semelhante à nossa, a prática da água fluidificada, a prática do passe magnético, a prática da comunicação espiritual, porque eles dizem que é o Espírito Santo, mas ali tem o Espírito dando a comunicação. Mas a gente vê a necessidade da compreensão da reencarnação, porque quando nós descobrimos a reencarnação, temos a confiança e descobrimos o benefício da reencarnação na nossa vida, nós vamos vendo o privilégio que nós espíritas temos, meus irmãos, em relação ao conhecimento da vida. A responsabilidade também é grande, porque quanto mais nós nos colocamos dentro do conhecimento, mais nossas responsabilidades se ampliam em cada um de nós. Então, nós vemos nas obras de espírita, conforme eu já falei aqui outras vezes, o processo da reencarnação, numa das obras de André Luiz,
Missionário da Luz, existe a reencarnação de Sigismundo. Eu acho que já falei aqui uma vez, mas cabe bem nesse momento. Sigismundo, numa vida passada, ele foi amante de uma mulher casada, e ali com aquela mulher que traía o marido, combinaram a matar o próprio marido da mulher, e assim fizeram. Assassinaram o marido para poderem ficarem juntos, o casal de amantes ficaram juntos. Desencarna e lá no mundo espiritual vê a necessidade de recompor aquele crime bárbaro que fizeram. Então reencarnam mais uma vez o marido com a esposa, numa nova reencarnação. E Sigismundo estava programado para vir como filho daquele que ele matou na vida passada. E todas as noites, quando Sigismundo chegava, durante o sono, o casal saía do corpo e ele acordava dizendo que teve um pesadelo, que ele via Sigismundo, aquele que queria, que assassinou ele no passado, e ele acordava com medo. Já a mulher via Sigismundo como o amante do passado e acordava feliz, porque amava aquele homem também. E aí foi um processo, Alexandre, o mentor espiritual de André Luiz, preparou, fez o evangelho, tudinho naquele dia, e ali preparou para que o Sigismundo pudesse ser, reencarnar. E deu passe magnético. Naquele momento, o casal vai para o quarto, tem uma relação sexual protegida, porque há um respeito. O casal, a intimidade de um casal é respeitada quando nós temos uma conduta moral, ética, um com os outros. Então, é respeitado. Nenhum espírito pode entrar no leito de um casal para estar tripudiando com a vida, a não ser que o casal se envolva com coisas que dão abertura para isso. Então, naquele momento, quando terminou a relação, o casal relaxou, dormiu. Aí Alexandre diz, bem, agora nós vamos entrar. Entraram no quarto com o Sigismundo, e o casal que tinha acabado de dormir estava o espírito sentado na cama, aguardando Sigismundo. E naquele momento, Sigismundo agradece aquele homem que ia receber como pai, a mãe, e começa a ser passe magnético, e vai diminuindo, diminuindo, e fica uma bolota microscópica, talvez. No momento que o espermatozoide estava ali, mais de 300 milhões de espermatozoides, numa ejaculação de homem, Alexandre escolheu no meio dos espermatozoides todinho aquele que serviria para fecundar geneticamente como seria o corpo de Sigismundo nessa nova vida. E ali o espermatozoide passa a todos os outros através do espaço magnético do mentor espiritual e fecunda o óvulo. E naquele momento, ali, Sigismundo começa, ali aos pouquinhos, durante 9 meses, plasmando aquele corpo, para quando ele nascer, realmente completar a sua reencarnação. Uma oportunidade, matou o companheiro da mulher no passado, e dessa vez veio o companheiro abraçando como filho ele no braço. Isso é a reencarnação. Como é que nós podemos nos redimir de um crime bárbaro como esse, se não ali? E quantas vezes nós olhamos nos olhos do nosso filho e estranhamos, mas quem é esse rapaz que está tão rebelde, que não era assim? E quantas vezes nós olhamos nos olhos das pessoas e acho que eu lhe conheço de algum lugar, não é verdade? Isso é natural, meus irmãos, principalmente para o espírita que sabe que a reencarnação é um fenômeno natural, necessário, que nenhum ser espiritual pode progredir sem passar pelas experiências físicas. Todo espírito puro, ele passou por experiências como nós, até chegar à grandeza do momento espiritual e não mais precisar de corpos materiais e passar a ser uma vivência totalmente espiritual, trabalhando no seio de Deus para ajudar os mundos materiais, onde nós estamos nesse laboratório do mundo espiritual. Então, aqui nós estamos no laboratório. Lá no mundo espiritual, nós programamos essa estada aqui. E nós vamos programar quantas vezes necessária for. Embora nesse momento na Terra, nós não podemos programar uma reencarnação
para voltar aqui na terra se não estivermos com o nosso coração redimido, se não estivermos regenerados, porque o mundo de regeneração, ele é feito com almas regeneradas. Então, se eu não me regenerei hoje, até hoje, estou aqui fazendo palestra, falando de Jesus, mas a minha prática não é adequada a tudo que eu deveria fazer, eu não posso reencarnar aqui na Terra mais uma vez. Eu vou ter que procurar mundos de provas e expiações semelhantes da Terra, com outros corpos, outros locais, para passar a dificuldade até aprimorar meu espírito e voltar. Eu nunca me esqueço do meu irmão mais velho, Márcio, síndrome de Down. Primeiro filho da minha mãe nasceu síndrome de Down. Veja só, nós fomos 9 filhos na nossa casa. E meu irmão era uma criança eterna, porque ele morreu com quase 50 anos, era uma criança, síndrome de Down. Ele não tinha percepção das coisas. Ele gostava de escrever, a gente dava caneta, dava um monte de caderno, ele escrevia bolinha, 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 não sabia escrever. E eu, desenhista, desde criança que eu desenho, eu via ele, quando ele ia beber água, eu ia lá, botava mais 3 bolinhas junto das bolinhas dele, ficava aguardando. Ele voltava, olhava e pegava, rasgava e gritava: mamãe, mamãe, riscaram aqui no meu caderno. E eu ficava, como é que ele tem uma percepção dessa? Ele ia, meu irmão levava móveis, meu pai era fabricante de móveis, botava ele na Kombi para ele poder passear, e ele estava em qualquer lugar da cidade. Meu irmão fazia: Márcio, onde é que fica a Casa Amarela? Ele: para lá. Onde é que fica Campo Grande? Para cá. Onde é que fica Ibura? Ele dizia: para trás. Ele tinha uma percepção que ninguém tinha. Pois bem, meu irmão, quando chegou perto de 50 anos, que ele faleceu, minha mãe implorava a Deus todos os dias para ir antes dele. Minha mãe morreu depois dele, porque meu irmão, quando desencarnou, antes dele desencarnar, foi uma quinta-feira, ele morreu no sábado. Numa quinta-feira, eu fiz uma reunião e os espíritos disseram, veio o espírito: estou pronto para a grande viagem. Eu disse: mas que viagem? Quem é você? Sou Márcio, teu irmão. Mas que viagem? Viagem pelo cosmos, minha casa, ele disse. O corpo é que tinha defeito, ele não se manifestava com a inteligência que tinha. Por quê? Porque lesou a sua inteligência em vidas passadas. Com certeza veio resgatar, purificar. E eu recebo mensagem dele agora, porque quando minha mãe, quando essa mensagem do meu irmão foi dito isso, no sábado ele faleceu, a mensagem foi: o Acauã bateu asa e voou, breve entoará o seu canto. Eu achei muito poético aquela mensagem, se referindo a meu irmão que tinha morrido. Pois bem, depois de alguns meses, minha mãe faleceu. E numa reunião mediúnica, eu saía lá em São Lourenço da Mata e fui deixar Sueli Vercauze, que ela foi a palestrante do centro, que eu era presidente na época. E quando deixei ela lá em Nazaré da Mata, o telefone toca, era um amigo meu de Aracaju, dizendo: Taua, meus pêsames. Meus pêsames, minha mãe morreu porque minha mãe estava na UTI, passando mal, né? Ele fez: não morreu, não. Eu digo: olha, pelo que eu saiba, não. Ele fez: oh, então desculpe, foi alguma brincadeira, porque eu estava num centro espírita aqui, em Aracaju, e veio uma mensagem para você, para Taua. E eu vi que não tinha nenhum Taua lá, levantei a mão, disse: ó, tem um amigo em Recife. Então, leve, deve ser dele. Quando ele leu, ele viu que era de Wagner, um espírito que nós trabalhávamos com ele no centro. Aí ele disse: mas deve ser uma brincadeira de algum espírito. Pois bem, quando eu chego em casa, da casa de Sueli Vercauze, eu fui logo para casa, cheguei no computador e fui ver a mensagem, estava escrito: o Acauã resgatou a andorinha. A gaiola está vazia, o Acauã resgatou a andorinha. Como é que em Aracaju uma mulher recebe uma mensagem dessa? Se meu irmão aqui em Recife foi numa mensagem, disseram: o Acauã partiu para o exílio, breve entoará o seu canto. Aí quando minha mãe morre, diz: o Acauã, lá em Aracaju, o médico sabia disso, o Acauã
a gaiola está vazia, minha mãe tinha morrido, não estava mais no corpo. O Acauã, meu irmão, que era síndrome de Down, resgatou a andorinha se referindo à minha mãe. Na mesma hora, liguei para o hospital, liguei várias vezes, o hospital não passava, até que no final passaram a ligação para a UTI. A enfermeira atendeu e eu disse, olha, eu queria saber, fulana de tal, que é minha mãe. Um momento, mas quem foi que deu esse telefone a você? Eu digo, olha, eu liguei, caiu aí, eu não ia, porque a mulher mandou, porque já estava, eu ligar tanto para ela, que ela, ó, vão mandar a ligação, mas não diga que foi eu que mandei, não. Pois bem, eu vou chamar o médico de plantão. Aí eu disse, tem alguma coisa verdadeira. O médico veio e perguntou, mas quem é o senhor? Eu digo, ó, eu sou filho de fulana de tal que está aí. Olha, sua mãe acaba de morrer. E eu disse, quais são os procedimentos? Amanhã, de 7 horas da manhã, o corpo vai estar disponível para a família. E eu, na mesma hora, ligo para a minha família, já era mais ou menos 1 hora da manhã, todo mundo diz, você é louco, isso é negócio de espírita tudo doido, minha mãe não morreu. E todo mundo tentando ligar, ninguém conseguia. 7 horas da manhã, minha mãe estava lá, pronta para que a gente levasse para o velório. Então, vejam, meus irmãos, a reencarnação possibilita a gente compreender tudo isso. Minha mãe continua viva, porque a última mensagem que eu recebi desse meu irmão, ele diz, a terra me salvou. O Acauã bateu asa e voou. Ele diz, a terra me salvou. Foi uma das últimas mensagens, nunca mais ele se referiu. Porque, com certeza, ele está em outra dimensão, mesmo o síndrome de Down. Então, é isso, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que possamos todos nós aproveitar esses ensinamentos e colocar em prática na nossa vida. Porque nós perdemos tempo, meus irmãos, só na questão da divulgação, porque a divulgação vai realmente. E a divulgação, feliz daquele que compreende e se transforma. Mas a grande transformação de cada um de nós é a mudança. Ninguém vai atingir um degrau superior se não mudar, porque a reencarnação veio para isso, para lapidar nossa alma, para esculpir o mármore, para fundir o vidro, para martelar o ferro, para enaltecer o nosso ser eterno, libertar nossa alma dessa prisão aqui na Terra, se arrastando debaixo de fios elétricos, com medo de ser assaltado. Um dia nós vamos estar num plano mais feliz se nós aproveitarmos cada reencarnação que Deus nos oferece. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que outras oportunidades possamos ter nessa casa. Obrigado, Tawa, por essa lembrança da necessidade de valorizarmos a vida, levando em conta que cada dia é dia de renovação. E a reencarnação é um processo de reeducação do espírito faltoso, delituoso diante das leis de Deus. Compete a cada um seguir o seu rumo, buscando lapidar o espírito que tem luz própria. A luz divina está em nós, mas é preciso que ela brilhe por nosso intermédio. Então, cabe a cada um o esforço para esse fim. E assim vamos passar a palavra para a nossa irmã Márcia fazer a prece de encerramento. Um pouquinho antes da prece, eu queria fazer um comentário que a gente tem acesso no WhatsApp a crianças. A última que eu vi foi com 1 ano e 4 meses, tocando piano, no colo da mãe, 1 ano e 4 meses, tocando música clássica. Então, é fantástico. Também existe na cultura oriental, eles também reconhecem a reencarnação. Então, a gente já vê filmes aí na mídia que abordam esse tema de reencarnação. E sexta-feira agora foi lançada na Netflix uma série coreana que é sobre reencarnação. A personagem principal, ela lembra e recorda-se de várias outras encarnações que ela teve. Então, só confirma o que a nossa doutrina espírita, há quanto tempo que fala na reencarnação, né? Nós temos
estudos, Dr. Brian, como foi citado, vários livros que eles abordam várias reencarnações, ele faz também terapia de regressão, e tem um livro que é Muitas Vidas e Muitos Mestres, que é fantástico, sobre o tema reencarnação. E ele não é espírita, ele é apenas um médico pesquisador. Byron Weiss. Então, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, a Maria Santíssima, mentores dessa casa, que nos proteja, agradecendo por esse momento que estamos aqui, quando sabemos que tantos outros irmãos estão lá fora, sem condições de nem sequer entender o que é a doutrina espírita. Nós temos esse conhecimento, nós podemos estar aqui, temos uma vasta bibliografia que nos ensina, que nos traz vários conhecimentos. Então, agradecendo a assistência espiritual que nós tivemos, que o nosso irmão que fez uso da palavra teve, toda a inspiração que ele recebeu, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, colocando sempre em prática, procurando nos melhorar, fazer nossa reforma espiritual e pedindo para que lá fora, nossos irmãos que estão em desequilíbrio, tanto físico como espiritual, possam, através do nosso pensamento, através das nossas vibrações, ajudá-los, já que a gente não pode estar próximo, mas que a gente, através do nosso pensamento, pedindo ajuda sempre para Ismael, nosso protetor do Brasil, que proteja o nosso Brasil e que possamos, sim, caminharmos sempre, e ao sair, passando por aquele portão, possamos pôr em prática tudo que nos é trazido aqui de ensinamentos. Obrigada, Jesus, por essa mais oportunidade de estarmos hoje aqui nesse dia. E louvado seja Deus. E assim, após essa prece, concluímos os trabalhos da primeira fase. Primeira fase, mantenham-se harmonizados para o passe. Paz e luz para todos. Obrigado.